A primeira coisa que você vai fazer, né, quando você dá uma prática presencial ali no caso, é uma anamnese dos seus alunos. Os seus alunos entraram na aula, a primeira coisa que você vai fazer é: bom dia, boa tarde. Gostaria de saber se alguém tem alguma coisa a me contar sobre o histórico físico, sobre o corpo de cada um. E ali a pessoa vai dizer: olha, eu tenho uma dor no joelho, eu tenho uma dor na lombar, eu tenho uma dor no cotovelo, eu tenho dor de cabeça, sei lá, eu tenho qualquer tipo de desconforto. E ali, você, como professor de yoga, tem que ter um mínimo de conhecimento de anatomia, de saúde do corpo, de biomecânica, para saber como você vai adaptar a prática para aquela pessoa. Digamos, a pessoa tem uma hérnia. Aí você fala assim: caraca, hérnia. Como é que eu vou lidar com essa pessoa? Todos nós aqui, no caso, nessa aula aqui, podemos ter uma hérnia, sabia? E a gente nem sabe que a gente tem essa hérnia. Porque se não estivermos na crise, a hérnia não está falando, não está dizendo nada para a gente. Ela está lá dormindo. Mas fazendo algum movimento na tua prática de yoga, ou até mesmo no teu dia a dia, essa hérnia pode resolver falar. E aí é que a gente entra na crise. Então, é muito importante que a gente saiba do histórico dos alunos, e por isso essa anamnese no começo da prática. Começou a prática, você gasta ali uns 5 minutinhos com a turma para saber por alto como é que a tua turma está. E um outro conselho que eu dou para todos os professores de yoga é o seguinte: chegue sempre 15, 20 minutos no estúdio, na academia que você dá aula, antes da tua aula começar. Porque tem vários alunos que chegam antes, e ali você já pode conversar com os seus alunos antes da prática começar. Por exemplo, eu tinha um estúdio até 2, 3 anos atrás. Então, o que eu fazia? Eu chegava no meu estúdio antes, e quando um aluno ligava para o meu estúdio falando assim: posso ir aí fazer uma aula experimental? O que eu falava para esse aluno? Eu falava: chega 15 minutos antes da aula porque eu quero conversar com você. E ali eu já conhecia melhor o aluno antes da aula começar. Então, conhecer o aluno através de uma anamnese é super importante, porque assim você vai saber adaptar a tua prática. Pô, aquele aluno ali tem dor no joelho. Então, eu já sei quais coisas que aquele aluno vai precisar evitar. Então, para aquele aluno ali, durante a aula, eu vou falar: olha, fulano, nesse movimento aqui que exige um pouquinho mais de força das suas coxas, das suas pernas, cuidado com o teu joelho, tá? Não vamos forçar. Ó, fulano que tem uma lesão na coluna, cuidado com esse tipo de movimento aqui para não forçar. Mas antes da gente começar a fazer os movimentos de hiperextensão da coluna, ou seja, esses movimentos nos quais o meu tronco vai para trás, a gente se deitou no chão e eu sugeri que todos descolassem apenas alguns centímetros do tapete o peito e a testa. Porque aquilo ali é um teste de até onde a sua coluna suporta uma hiperextensão. Então, ali, se naquela hiperextensão, que é super simples, que é tirar o peito e a testa alguns centímetros do tapete, você já sente um desconforto na tua coluna, isso significa que você não vai hiperestender a tua coluna muito mais do que isso. Ou seja, você não vai fazer uma postura da cobra, como a gente fez, que intensifica a pressão sobre a coluna. Você vai fazer um movimento que seja mais suave e vai optar em fazer aquele movimento mais suave ao longo daquela prática. Talvez num outro dia você esteja com o corpo mais preparado, com o corpo modificado para fazer uma hiperextensão um pouco mais forte. E isso vale para todos os movimentos. Mas a gente vai testando, eu vou testando ali ao longo da prática os corpos dos meus alunos antes de chegar nos movimentos mais intensos, porque quando eu chego nos movimentos mais intensos, eu já sei ou eu já entendi
mais ou menos como funciona o corpo de cada um. E isso ali numa aula com uma turma mais ou menos constante praticando comigo, isso já fica dominado depois de um certo tempo. Você já sabe como é que são os corpos dos seus alunos. Mas, invariavelmente, chega um aluno ou outro aluno todos os dias na sua prática diferente. Chega um aluno novo. E ali o que você tem que fazer? Você tem que adaptar aquela prática para aquele aluno novo ser recebido no grupo. Então, você já tem um grupo que já domina a prática de uma certa forma, que já pratica ali há algum tempo, e aquele grupo vai ter que fazer uma prática mais suave em alguns aspectos naqueles dias em que alunos mais fracos, entre aspas, chegam, para aqueles alunos poderem pegar o ritmo com você. Ou, se você não quiser fazer isso, para esses alunos que estão chegando naquele dia na sua prática, você vai passar movimentos adaptados para eles. Olha, hoje vocês vão fazer desse jeito aqui, enquanto a turma está fazendo daquele outro jeito ali. Porque eu quero conhecer o corpo de vocês e eu quero que vocês se adaptem à prática. Eu quero que vocês comecem a entender como o corpo de vocês funciona. Depois que o corpo começou a compreender a dinâmica dos movimentos, como eu tinha falado antes, partir para uma prática mais fluida não vai ser problema algum, porque o aluno já sabe das suas limitações e já sabe se ajustar com facilidade dentro daquelas adaptações que a prática está sugerindo, dentro daqueles movimentos que a prática está sugerindo. Então, esse é um aspecto muito importante que a gente deve levar em conta. Por quê? Porque, a princípio, o que acontece? A gente está acostumado com o quê? A gente está acostumado com o nosso corpo como referência de prática. E ali eu entro na prática, ou eu passo a prática para o meu aluno, achando que o aluno vai fazer a prática com a mesma facilidade que eu faço. Só que eu já pratico há 20 anos. O meu corpo já está muito adaptado à prática. Aquela pessoa está começando naquele dia. É um corpo completamente diferente do meu. Então, eu tenho que soltar um pouco esse olhar do eu praticando para repensar nas dificuldades que eu tive há 20 anos atrás, quando eu comecei a praticar, que são as dificuldades que essa pessoa está tendo ali agora. E muitas vezes é difícil recobrar esse olhar lá do começo, porque você passou 20 anos praticando e já não lembra mais de quanto era difícil sentar o bumbum no chão e cruzar as pernas. Você não lembra. Eu lembro, pô, a minha coluna toda curvada, os meus joelhos não desciam, eu era todo entrevado. E hoje em dia o corpo é completamente diferente, mas 20 anos depois. Então eu tenho que pensar nas dificuldades que os meus alunos encontrarão ali no primeiro momento em que eles vão sentar no tapete. Então, por isso, com o tempo, eu passei a olhar para a prática desta forma, ou seja, eu já começo do beabá e vou sempre teclar ali no beabá na minha prática, porque o beabá nunca é demais. Porque se você domina muito bem esse beabá, esse feijão com arroz, quando vem ali as pimentinhas da prática, ou seja, quando vem ali, né, os desafios, os movimentos mais complexos que a prática pode te sugerir, você já sabe muito bem como o seu corpo funciona, você já sabe muito bem como o seu corpo vai se movimentar para chegar naquele movimento mais complexo. E, de certa forma, eu também, isso é uma coisa minha, eu tirei da minha prática, com o passar do tempo, todos os movimentos complexos. Você pode achar a minha prática difícil, intensa, forte, as permanências e tudo mais. Isso você pode achar. Agora, a prática do Bruno não é uma prática complexa. Ela não envolve movimentos complexos, porque isso dificulta muito os alunos. Isso aí cobra muito dos alunos. E, por exemplo, se você tem uma aula muito cheia, digamos, tem 20 alunos na sua aula, na sua sala, você não consegue ajustar 20 pessoas num movimento complexo. Quando você ajustou a primeira, até você chegar à 20ª, a primeira já desabou, porque ela não vai ficar segurando a postura até você chegar lá na 20ª pessoa.
cada um de nós vai encontrar a sua prática. Tipo, para mim serve muito fluida, para mim serve mais ou menos fluida, para mim serve uma prática mais estática, mais tranquila, menos dinâmica, com mais falação. Enfim, tem vários ingredientes ali dentro desse mundo do yoga que você vai pegar para você e vai definir como a sua forma de praticar e de ensinar. E como a gente estava falando lá no início em relação ao torcer o nariz, haverá várias pessoas que vão amar a sua prática, que vão se identificar com a sua prática, que vão praticar por muitos anos com você. E haverá pessoas que olharão para a sua prática e vão falar assim, que prática chata, esse cara fala demais, essa prática é muito lenta. E é assim que é. Não tente agradar todas as pessoas, porque você não vai conseguir. E mesmo como professor ou como professora, nunca se impressione com cara feia do aluno para você. Esse aluno não gostou da tua aula, tudo bem, ele vai buscar a outra aula que faça bem para ele. Mas isso não significa que a sua prática, que a sua aula seja ruim. A sua aula simplesmente não se adapta ao perfil daquela pessoa X, Y ou Z. E tudo bem, ela vai procurar uma outra aula e ponto final, e todos serão felizes. Ele vai ser feliz com uma outra aula e você será feliz ali com seus alunos e tudo vai dar certo. Isso aí não tem problema algum.